A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula sobre sede de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na lição de hoje nós estaremos comentando a lição de número 11, a visão do templo no milênio, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E na lição de hoje estaremos comentando a lição de número 11 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Visão do Templo no Milênio. O texto áureo encontra-se em Isaías, capítulo 6, versículo 3. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Verdade prática. O traje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 43, dos versículos de número 1 ao versículo de número 9. Então vamos lá, meus irmãos, comentar a lição de número 11, a visão do templo e o milênio. Lição de número 11. Então, nessa lição, meus amados irmãos, nós vamos dar prosseguimento. Nesta lição, o tema abordado encontra-se entre o capítulo 40 e o capítulo 48 do livro de Ezequiel, que vai abordar estes dois temas, a visão do templo e o milênio. É um assunto também um pouco não tão estudado como nós vimos em lições anteriores, quando estudamos a lição de Gog e Magog, mas nessa lição nós vamos falar e comentar alguma coisa a respeito dessas coisas para que possamos entender e compreender aquilo que Deus mostra ao profeta Ezequiel sobre o templo do milênio. No milênio, é o templo no milênio, ou o templo e o milênio. Então, nós vamos falar sobre isso nesta lição de hoje. O tópico primeiro da lição, o autor vai falar sobre o que vem depois da restauração. Nós estudamos na aula passada e vimos que Israel vai ser restaurado, não só nacionalmente, porque nisso nós já estudamos que Israel já está restaurado nacionalmente, porque no ano de 1947 a nação voltou a ser soberana, ou seja, é uma nação, é um estado independente, é o Estado de Israel. Em 1947 o Estado de Israel floresceu, então a restauração nacional já aconteceu. Porém, a restauração espiritual ainda não. Então, essa restauração irá acontecer. Tanto a restauração nacional, como já aconteceu, a espiritual vai acontecer. E é justamente dentro desse aspecto que este templo e o milênio vai haver aqui na Terra, vai acontecer esse período de 1000 anos, quando a nação de Israel for totalmente restaurada, ou seja, irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, era verdadeiramente o Messias e vão se arrepender de seus pecados, aqueles que sobreviverem ao período da grande tribulação. Então vai haver sim uma restauração espiritual. E depois dessa restauração espiritual é que há de vir o milênio, porque Deus, através de Cristo, vai vir com a igreja e vai estabelecer aqui na terra um período milenial. É o governo de Cristo aqui na terra. E neste período o inimigo, o diabo, vai estar preso durante 1000 anos e Cristo vai estar reinando aqui juntamente com a igreja e com Israel. E o autor vai começar falando um pouco sobre essa porta oriental do templo, porque os irmãos lembram que nos capítulos iniciais do livro do profeta Ezequiel, foi por esta porta que a glória do Senhor saiu do templo, que a glória do Senhor se afastou do templo e saiu. A glória de Deus que estava no templo, Ezequiel vê ela indo embora, mas por esta porta, que é onde saiu a glória do Senhor, vai ser por esta mesma porta que a glória do Senhor vai voltar. Ou seja, está mostrando, meu irmão, que vai haver uma restauração espiritual. A glória de Deus vai voltar e vai habitar sobre este templo no milênio.
Então, esta é a porta oriental do templo. O retorno da glória de Deus virá. Por onde saiu vai ser por onde ela vai voltar. O autor também faz algumas observações aqui que ele chama de observações importantes, mostrando que essa glória vinha do caminho do Oriente, mostrando que quando Ezequiel recebe a incumbência, recebe a responsabilidade de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele vê essa glória de Deus para o Oriente como sinal de sua retirada. Ele entendia quando vê a glória do Senhor saindo, que Deus estava saindo do meio do seu povo. E o profeta viu isso. Mas aqui não, aqui vai ser diferente. Aqui ele vê alguém falando com ele, possivelmente o Cristo encarnado, mostrando, falando com ele. Então, meu irmão, essas observações são importantes, porque a terra vai resplandecer novamente por causa da glória do Senhor, porque Deus vai reinar sobre a terra de Israel. O seu governo sede vai ser Israel, mas vai ser um governo mundial. A paz irá reinar, prosperidade, saúde, vigor. Não haverá necessidade, não haverá, meu irmão, problemas financeiros, econômicos, sociais, porque vai ser um reinado de Deus, um reinado de Cristo. O autor encerra esse primeiro tópico falando sobre a reminiscência, mostrando que essa comunicação profética e a estrutura do discurso continua na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito, assim como o profeta foi levado para ver as abominações que acontecia no templo, como nós vimos no capítulo 8 do livro de Ezequiel. Aqui o mesmo método é utilizado pelo Senhor, que leva Ezequiel em espírito agora para um templo que há de existir, para um templo que vai existir. Observe que na visão do capítulo 8 é uma visão pretérita, ou seja, uma visão passada. Deus mostra para Ezequiel o que acontecia, o que se passava por entre as paredes do templo, mas nessa visão não, é uma visão futurística, ou seja, vai mostrar o que vai ser do tempo futuro. É um tempo escatológico, quando passar a grande tribulação, Deus voltar com a igreja e estabelecer o seu reino aqui na terra. Então este é o período milenial, é disso que nós estamos falando, meu irmão. O tópico segundo vai falar sobre o templo do milênio. O autor vem mostrando que há sim esse contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo em Jerusalém e o que ele vê nesta última visão. E o interessante é que Ezequiel não é o único profeta que menciona esse templo, porque Isaías também menciona, Joel também menciona, mas o interessante de se notar é que Ezequiel é o único que vai descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Ele é o que vai detalhar. Então, que templo é este, meu irmão? Por quê? Porque neste templo não vai aparecer as peças que existiam no tabernáculo, nem no templo de Salomão. Não vai existir o altar de ouro do incenso, não vai existir o candelabro, não vai existir o castiçal, a mesa dos pães da proposição, não. Não vai ter isto. E Isaías e Jeremias fala sobre isso, que a arca do Senhor não vão sentir mais falta dela, porque a arca do Senhor era representatividade de que Deus estava no meio do povo, mas nesse tempo não vai existir nada disso. Por quê, meu irmão? Porque quem vai estar governando, quem vai estar reinando, quem vai estar no controle de todas as coisas diretamente, reinando lá de Israel, é Cristo. É Cristo. Então, não precisa mais daquelas coisas que apontavam para Cristo, porque agora Cristo vai estar reinando. Cristo vai estar reinando. Por isso esse templo é diferente. Não há necessidade desses objetos simbólicos que representavam de algum ponto, em algum aspecto ao Cristo. Não vai haver necessidade, porque nós estaremos numa dispensação diferente. Passou a dispensação da graça. E o milênio, meu irmão, é uma dispensação. É a última dispensação. É a dispensação que é o período
milenial. É o período milenial. É uma dispensação diferente, mostrando que ali quem vai estar reinando é Cristo. Então é um período, meu irmão, que vai mostrar essa nova dispensação, que é a dispensação milenial, onde Cristo estará reinando. Vai acontecer um ritual diferente. Por que um ritual diferente? Porque a Bíblia nos fala em Ezequiel que vai haver sacrifícios, e isso é uma passagem muito complicada de muitas vezes se interpretar, porque se Cristo já está reinando, não se tem os objetos mais que se tinha no tabernáculo, e Cristo vai estar reinando, como que agora vai ter sacrifícios? A explicação que se dá quanto a esses rituais que vai acontecer no período milenial é para aquelas pessoas que vão nascer durante esse período. Por quê? Porque vai ter um período, meu irmão, nós falamos, um período de paz, um período de ausência praticamente de doença. As pessoas vão viver praticamente 1000 anos ou próximo a isso, ou seja, vão viver muito tempo e muitas pessoas vão nascer, a terra vai se povoar novamente, porque a grande tribulação vai exterminar muita gente na terra, mas o período milenial vai encher a terra. E muitas pessoas vão nascer e não vão saber, não vão tá entendendo o que Cristo fez pela humanidade. Por quê? Porque passou-se a dispensação da graça. Passou-se. A salvação ainda é por Cristo é. Então, por isso vai haver ainda sacrifícios. Cristo vai estar reinando, vai, mas aquelas pessoas que nasceram vão ter que entender, porque isso é uma forma pedagógica de Deus ensinar ao povo, ou seja, Deus vai mostrar para o povo a necessidade de perder-se uma vida para cobrir o pecado de outro. Ou seja, aquilo ainda vai estar apontando para Cristo, vai estar mostrando que Cristo pagou o preço que os animais, que nenhuma outra pessoa poderia pagar, porque ele se entregou a si mesmo e fez maldição por nós. E é isso que vai acontecer. Esses sacrifícios vão ser para mostrar para as pessoas que vão nascer no período milenial a necessidade de se ter um preço a pagar para haver remissão de pecados. É um preço a ser pago, porque no milênio, meu irmão, mal vai haver morte. Vai ser nesse período milenial em que o urso vai brincar com a criancinha, em que a serpente não vai fazer mal à criancinha. Então aquelas pessoas vão entender, porque esse instinto animal que veio com o pecado de ferocidade não vai ter mais. Os animais vão ser mansos, vão ser calmos. E quando um animal desse vai morrer, aquelas pessoas vão ficar perplexas. Mas o ensinamento vai ser esse. Há um preço a ser pago. E esse preço foi pago pela humanidade. Não foi um animal que morreu para dar vida, não. Mas foi Cristo. Foi Cristo. Então nós devemos entender isto, meu irmão. E o terceiro e último tópico é mostrar que a glória de Deus volta ao templo. Isso nós já até falamos também. A glória de Deus vai voltar ao templo, ao interior do templo. Isso também nós já comentamos. Vai ser como a glória que aconteceu ali no tabernáculo e no templo de Salomão, que Deus vai se fazer presente naquele templo. Por quê? Porque ele vai voltar e a nação de Israel vai se tornar soberana novamente. E quando Ezequiel está tendo essa visão, aparece um homem e chama ele para mostrar essa visão. E esse homem fala em primeira pessoa, mostrando que era o próprio Cristo encarnado, ou seja, era Deus que estava falando com Ezequiel, dizendo que vai restaurar, que vai mudar e que vai habitar no meio do seu povo, porque vai ser um reino de santidade, porque esse templo não vai ser mais profanado, porque a última profanação dele vai se dar no período da grande tribulação. Por isso Jesus falou, quando vires o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, sentado no lugar santo, quem lê entenda, olha só, ali há uma profanação, vai se colocar uma imagem dentro do Santo dos Santos, mas esse templo vai ser restaurado, vai ser purificado, porque
vai ser santidade para sempre. É o templo do Senhor que não vai ser profanado mais. Por isso o autor encerra a lição falando que santidade para sempre. A idolatria foi erradicada, foi por causa do cativeiro babilônico que erradicou a idolatria do povo de Israel. Mas o templo vai ser profanado não pelos judeus, mas por aqueles com quem os judeus fizeram aliança na grande tribulação. Mas Deus vai restaurar tudo através de seu Filho, porque foi dado a ele todo o poder, tanto no céu quanto na terra, para ele restabelecer tudo na ordem natural, como deveria ser desde o princípio, se o ser humano não tivesse caído em pecado. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando esse subsídio dessa lição de número 11, que falou sobre a visão do templo e o milênio, lição de número 11. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima lição, se assim o Senhor permitir. Uma lição curta e rápida, se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, ou perguntar, pode ficar à vontade, que na medida do possível nós estaremos respondendo a todos os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.